O que é oração? Oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e o grato reconhecimento de suas misericórdias. Salmo 62:8, confiai nele ao povo em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Romanos 8:27, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. João 16:23, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos-la concederá em meu nome. Daniel 9:6, orei ao Senhor, meu Deus, confessei os meus pecados, etc. Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Nada mostra melhor a diferença entre a verdadeira e a falsa religião do que a oração, porque somente na verdadeira religião a oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus em nome de Cristo. A primeira coisa que precisamos entender, então, é que a verdadeira oração, tal como a verdadeira religião, é uma questão do coração. Em algumas religiões pagãs, a oração é algo completamente mecânico. As orações são escritas em chocalhos, e esses são revirados, vezes sem conta, por alguma força natural, tal como a água que passa em um riacho. Cada vez que o chocalho é revirado, presumem que Deus deve considerar que a oração foi recebida. E é fácil ver que tal oração dificilmente é uma questão do desejo sincero. No entanto, mesmo em muitas igrejas infiéis, encontramos essencialmente a mesma coisa. Um bom exemplo é a oração católica romana chamada de rosário. Nela as pessoas oram as mesmas palavras repetidamente, mantendo um registro do número de repetições pela marcação das contas do rosário. Aqui somos lembrados das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Vemos essa mesma falsa tendência também hoje em muitas igrejas protestantes, onde a falsa doutrina chega e a Bíblia não é mais aceita como palavra infalível de Deus. Há uma ênfase cada vez maior em coisas exteriores. E uma destas é o uso de orações escritas. O ministro não ora com e para o povo de coração. Ele simplesmente lê uma oração que está em um livro. Vamos ilustrar essa diferença. Na figura 55:1, vemos uma grande pilha de cartas. Um certo senador recebeu talvez 10.000 dessas petições idênticas. Na figura 55:2, vemos uma carta pessoal. Qual dessas provavelmente receberá a atenção de um bom senador? A carta pessoal, é claro. Isso se deve ao fato de que não custa, e muitas vezes significa pouco, simplesmente assinar uma carta padrão ou petição que outra pessoa escreveu. Mas quando alguém gasta tempo e se esforça para escrever sua própria carta, ela tem um significado. E isso não quer dizer que ninguém que assine uma carta padrão se importe com ela, mas é evidente que nossas próprias palavras expressam nossos próprios desejos. E assim é na oração. Deus não está interessado em ouvir orações lindamente elaboradas somente. Ele está interessado nos desejos do nosso coração. A Bíblia diz, não sabemos orar como convém. Todo cristão testemunhará que isso é verdade. Temos desejos profundos, mas gaguejamos e balbuciamos, por assim dizer, quando tentamos expressar tais desejos em palavras. É por isso que o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Um verdadeiro desejo interior, que somente é sentido como um gemido interior, é portanto uma verdadeira oração, mesmo que não possamos encontrar as palavras para expressá-lo. Mas um arranjo de palavras eloquentes que figura como oração à vista humana pode muito bem ser uma abominação ao Senhor. Não estamos com isso condenando as orações escritas, porque os salmos são orações escritas, né? E não estamos condenando aqueles que treinam orar corretamente, até pela posição. Por exemplo, eu conheço presbíteros que estudam o português, estudam oratória, e pastores fazem isso também, porque eles sabem do cargo, da função, de orarem na frente da igreja, e eles não querem representar mal, eles não querem ser negligentes só porque o que importa é o coração, não. Então, eles entendem que Davi não fez qualquer oração, ele escreveu orações, treinou orações ali, mas não faltou sinceridade.
Então, uma coisa não elimina a outra. E o que nós estamos condenando aqui é aquela oração que tem as palavras corretas, uma construção bonita, mas o coração é falso. Esse é o ponto. A segunda coisa que precisamos entender é que não é suficiente apenas um desejo sincero. Os 450 profetas de Baal, sem dúvida, estavam sendo sinceros quando clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Mas foi uma breve e singela oração de Elias que fez cair fogo do céu. Isso porque só Elias estava orando ao Deus verdadeiro. E assim, como uma mera oração mecânica oferecia ao Deus verdadeiro é sem valor, assim também uma oração sincera é sem valor quando oferecida a qualquer outro que não ao Senhor. É por essa razão que as assim chamadas orações de muitas pessoas religiosas não são orações de fato. O católico romano orará à Virgem Maria porque aprendeu de sua igreja que ela intercederá junto a Cristo em favor dos pecadores. Sem dúvida, seria chocante para um católico romano ouvir que isso está errado. No entanto, é verdade. E é a verdade. O propósito da vinda de Cristo para morrer sobre a cruz foi a abertura de um novo e vivo caminho. Foi para abrir-nos o caminho a Deus. Eis porque Cristo, na oração que ensinou aos seus discípulos, os instruiu a orar diretamente ao Pai. Iremos considerar este ensino do nosso Senhor com maior detalhe à medida que continuamos o nosso estudo da oração dominical. Mas aqui simplesmente enfatizamos que não basta ter um desejo profundamente emotivo, também é necessário orar ao Deus verdadeiro de acordo com a vontade dele. Veremos nas próximas lições que a própria oração chamada de dominical é uma revelação do que significa orar por coisas conforme a sua vontade. Porém, vamos aqui ilustrar um aspecto muito importante sobre este assunto, orar em nome de Cristo. Isso não significa, como muitas vezes se pensa, que cada oração deve ser concluída com uma forma fixa de palavras. Não significa que sempre devemos dizer em nome de Jesus e amém ao final de cada oração. Orar em nome de Jesus significa que nos achegamos a Deus e a Deus suplicamos em completa dependência da obra de Jesus Cristo. Significa que nos achegamos a Ele conscientemente com base naquilo que Cristo fez por nós. Eis a razão de não podermos participar daquilo que chamam de oração ecumênica. Essa é uma prática muito comum em nossos dias. Em reuniões públicas, tá, como a posse em cargo público, prefeito, legislador, presidente, várias religiões geralmente se unem em uma oração que todos possam recitar. Assim, a fim de agradar pessoas que não reconhecem Jesus Cristo como o único Salvador dos homens, a oração será feita de modo a propositalmente evitá-lo. Um cristão consciente e consistente não pode participar de uma oração desse tipo, mas enfatizando novamente que não se trata somente de uma questão de palavras. Um protestante liberal que não aceita de fato o ensino da Bíblia pode oferecer uma oração que usa as palavras em nome de Jesus, amém. Contudo, seria errado orar com tal pessoa sabendo que ela rejeita o Cristo da Escritura. Seria justo, por outro lado, orar com alguém que crê de forma humilde e sincera em Cristo e simplesmente termina a sua oração como Jesus terminou a oração que ensinou aos seus discípulos. O que realmente importa é se a oração está sendo oferecida a Deus por fé em Jesus Cristo. Ele é o caminho e ninguém vai ao Pai senão por ele. Finalmente, vejamos que o Catecismo fala em confissão dos nossos pecados e o grato reconhecimento das suas misericórdias. Essa é a essência da verdadeira oração. E como é necessário enfatizar isso hoje, porque, como escreveu o professor Gerardo Voss, J.G. Voss, há multidões de pessoas que têm apenas um apego vago e sentimental a Jesus, pensando nele como um grande mestre, um grande líder, um grande ideal para a humanidade e assim por diante. Tais pessoas não são de fato cristãs e suas orações, embora possam mencionar o nome de Cristo, não são de fato orações cristãs. Muitos hoje pensam em Jesus como um pouco mais do que um aspecto do estilo de vida americano. Jesus existe para nos ajudar quando precisamos dele. Porém, não há nenhuma experiência do cristianismo redentor entre as pessoas. Elas não se enxergam como dignas do inferno, miseráveis, pecadoras. Não compreendem o significado do sofrimento da morte de Jesus Cristo como aquele que foi punido pelos pecados do povo eleito de Deus. E, consequentemente, não possuem aquela percepção avassaladora da maravilhosa misericórdia e graça de Deus que encontramos nas orações da Bíblia. Mas aqui, novamente, vemos que a verdadeira oração é simplesmente algo que não podemos simular, não é algo que possamos falsificar ou forjar.
A verdadeira oração começa somente quando um homem se vê como culpado e miserável diante de Deus. Temos a verdadeira imagem disso na parábola do fariseu e do publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas sabia, batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Jesus disse: este homem desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui vemos uma boa razão para se deixar a discussão sobre a oração para a parte final na estrutura do catecismo. É somente quando a lei a lei nos mostra que estamos perdidos e quando o Evangelho nos mostra como podemos ser salvos, que podemos seguir para aprender a orar. Ou melhor, é somente depois de termos experimentado a obra da lei e do Evangelho em nosso coração que iremos também ser capazes de orar da maneira como deveríamos. A oração, então, não é algo mecânico ou artificial. Ela é, de fato, tão necessária para o verdadeiro cristão quanto o oxigênio para o homem natural, pois a maravilhosa experiência de salvação do pecado é nossa somente à medida que começamos a orar. Salmo 51:1 diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões.